Ela entrou para comprar 10 caminhões. O que ouviu foi uma frase que a envergonhou na frente de todos. E as risadas cortaram o ar do showroom como um vento seco. Gustavo falou primeiro, com um sorriso frouxo de quem se acha dono da situação. Aqui não vendemos para fantasia, dona. Isso é chapéu de turista. Rogério e Paulo acompanharam com risadinhas. Marcelo virou o corpo para fingir que procurava as fichas no tablet, como se a presença dela fosse apenas um ruído inconveniente. O som dos passos no piso brilhante soou mais alto. O olhar coletivo pesou como uma lente escura que diminuía o tamanho de quem estava ali. Luísa Nogueira permaneceu imóvel no centro daquela cena. O chapéu de palha assentava-se firme na cabeça. As bordas umedecidas pelo suor do dia, terra ainda presa nas solas das botas de borracha. A voz que respondeu foi curta, sem acréscimos dramáticos. Preciso fechar 10 caminhões até o fim do mês. Havia na frase a economia de quem fala com a precisão de um negócio já pensado, nem petulância, nem súplica. O showroom, com suas luzes frias e carros enfileirados como produtos de catálogo, não sabia o que fazer com a dignidade simples de uma mulher que chefiava uma fazenda. Aquele silêncio disse mais do que risos. A câmera interna da narrativa demorou no rosto de Luía, 55 anos, mãos calejadas, pele marcada pelo sol e um olhar acostumado a pesar riscos e lucros. Dona da fazenda Novo Horizonte, a produtora que nos próximos meses teria nas mãos uma das maiores oportunidades de sua vida, um contrato com uma torrefadora japonesa, Tanaka Coffee, avaliado em 15 milhões de dólares. A safra era recorde, os grãos já estavam nos terreiros, esperando o beneficiamento. Para cumprir o cronograma e manter o compromisso internacional, ela precisava garantir logística própria, 10 caminhões novos para escoar a produção de forma independente e confiável. O custo? Cerca de 4 milhões. O prazo? Sem folga. A colheita e o embarque exigiam prontidão. Sem os veículos, o acordo ameaçava ruir antes mesmo de começar. O gerente da Rota Brasil, Ricardo Mendes, apareceu naquela altura com a formalidade dos que administram crises. Olhou a cena, ajeitou a gravata e sorriu um sorriso que se pretendia conciliador. Aqui a gente resolve, dona, perdoe a falta de tato. Havia em sua voz o tom habitual dos homens que conciliam imagem e venda, e uma rapidez calculada para virar a página. Mas o estrago, o constrangimento público, a gravação com os celulares de clientes na área de espera já estava feito. As redes sociais eram apenas um passo adiante, implícitas sobre o brilho frio dos aparelhos que piscavam. Luía não buscou alarde, nem queria humilhar ninguém. Ao contrário, havia anos de trabalho e reputação atrás dela. Contratos, compradores, um capataz leal chamado João Bento, um contador chamado Antônio que olhava os números como se fossem mapas, e uma amiga, Marta, que sempre repetia que, num negócio sério, a alma é tão importante quanto a planilha. Mas dignidade tem preço, e quando é pública, também tem consequência. O que aqueles vendedores fizeram foi menos sobre o chapéu e mais sobre a rejeição velada a quem vem do campo, como se o mundo do agronegócio fosse uma sala à parte, invisível, que só pode bater a porta com documentos impecáveis e ar de executivo. Luía, que cresceu entre sacas e sol, tinha a papelada em dia, o CNPJ ativo e contratos assinados. E isso, inconvenientemente, contradizia o estereótipo que os homens do showroom tentaram aplicar. O gerente, percebendo a gravidade, chamou Gustavo à parte. Houve desculpas formais, apertos de mão e promessas de desconto e atendimento personalizado. Mas Luía não queria só um desconto, ela queria segurança. Questionou prazos de entrega, garantias de manutenção, condição de financiamento, perguntas duras, práticas, de quem vive de pontualidade logística. E ali, naquele espaço que cheira a verniz e café frio, a conversa virou negócio. As propostas foram feitas, a ficha técnica dos caminhões foi entregue, um pré-aprovisionamento foi reservado. Mas a semente do desconforto tinha sido plantada. O mundo dela, composto por esforços que não encontram rubrica nos estereótipos, tinha mostrado a cara, e o mundo do showroom teria que lidar com isso.
Se essa história já te prendeu, deixe o like e segue o canal para mais histórias reais. Na estrada de volta à fazenda, o carro de Luía cortou o pôr do sol que dourava as serras. O cheiro do café fresco na cabine lembrava os dias de colheita que vinham pela frente. João Bento, o capataz, a esperava com as contas da safra e planos para o beneficiamento. Ele trouxe consigo a calma de quem conhece as estações e entende que cada problema tem solução técnica. O problema humano, porém, exige outra mão. Se quiser, dona, eu vejo os horários dos caminhões. Os parceiros já estão avisados. A resposta de Luía foi um aceno. Havia mais para resolver do que apenas logística. Precisava que o financiamento saísse e que a reputação, atingida naquele showroom, não custasse futuro. Nos dias seguintes, as notícias que vieram do escritório trouxeram duas correntes, uma de alívio, outra de alerta. Do lado do alívio, a Rota Brasil acelerava processos. Ricardo enviou propostas formais e uma equipe técnica prometeu visitar a fazenda para entender a operação no campo. Teresa, a recepcionista que fora vista apenas pelo balcão, enviou um e-mail discreto, oferecendo um número direto de contato, pedindo desculpas em nome da equipe e manifestando timidamente um desejo de aprender. Pequenos gestos que prometiam mudar algo mais profundo, a cultura. Do outro lado, porém, surgiu um telefonema que fez o coração de Luía apertar. Antônio, o contador, falou com a objetividade dos números. Eles abriram uma notificação. A Receita contestou algumas deduções que lançamos no ano anterior. É uma pendência no CNPJ. A palavra pendência soou como um estalo no ar. Em questão de minutos, o que era um problema de imagem passou a ser um risco real para o negócio. Financiamentos são, por natureza, frágeis. Uma pendência fiscal e o banco trava os recursos. Sem os 4 milhões, os caminhões não veriam o pátio da fazenda. Sem os caminhões, o contrato de 15 milhões corria perigo. O contador explicava com cuidado profissional. Havia prazos para apresentar documentação, contestar lançamentos, pedir parcelamentos. Nada disso era impossível, mas tudo precisava andar com rapidez e precisão. Luía sentiu a temperatura do assunto subir. Não era somente orgulho ferido, era risco financeiro e reputacional. Ela conferiu as datas na cabeça. 6 semanas até a conclusão do beneficiamento. 48 horas para responder à notificação com algum argumento formal que trouxesse segurança ao banco. E o cronograma de entrega que a Rota Brasil havia começado a desenhar como se fosse certo. A sensação era de estar sobre uma ponte estreita, com correntezas fortes embaixo. Enquanto isso, na concessionária, a narrativa interna se desdobrava de formas que Luía mal poderia prever. Gustavo, que havia provocado a humilhação com uma mistura de deboche e inexperiência, sentiu o peso do erro quando viu as repercussões. Em seus primeiros dias de trabalho, ele tinha aprendido que a venda começa com a imagem. Porém, aprender só a vender imagens, sorrisos, jargões e descontos o deixara vulnerável quando uma cliente com substância apareceu. Pessoas que vendem para o campo sem conhecer o campo confundem o papel do cliente com um adereço. Gustavo viu a presidente da Rota Brasil, uma foto de parede que ele tinha decorado anos antes, olhando para ele com desaprovação quando Ricardo relatou o incidente. A promoção que ele sonhara parecia mais distante naquele instante. Mas humanos trocam máscaras, e arrependimento pode surgir de onde menos se espera. Gustavo foi pego por uma inquietude nova. Como reparar algo que ele havia facilitado? Bateu na porta do escritório de Ricardo. Pediu para ter a chance de falar com Luía. Ricardo hesitou. Houve preocupação com imagem pública e processos internos. Rogério e Paulo cochicharam sobre gestos públicos e recuperar o cliente. Marcelo escreveu um e-mail com modelos de resposta. No meio de tudo, Teresa, com a coragem que vinha de horas no balcão, olhando as reações das pessoas, enviou a mensagem que carrega um perdão futuro. Se quiser, eu posso falar com a dona da fazenda, talvez entender o que ela precisa. E foi assim que, algumas noites depois, Gustavo encontrou-se frente a frente com Luía em um restaurante modesto, longe do brilho do showroom. O local era simples, toalhas de papel, a friagem das luzes amareladas e o cheiro de comida caseira.
Gustavo chegou trocando desculpas. A voz dele era outra, menos segura, mais tensa. Eu errei, dona Luía, não tenho outra palavra. Eu pensei que estava sendo engraçado, não era minha intenção. Ele parou. Não sabia bem como preencher o silêncio que se seguiu. Luía olhou-o com a frieza de quem avalia consequências. A ideia do encontro não foi um ato de misericórdia gratuita, foi estratégia temperada com humanidade. Erro é humano, disse ela, com o mesmo tom que usava para explicar uma falha na colheita. Mas o problema não é só o que foi dito, é o que isso gera para mim e para quem depende de mim. Havia ali uma pedagogia, uma oportunidade para que alguém aprendesse que desprezar as pessoas do campo traz custo prático. Ela não queria humilhar o jovem vendedor, queria que ele entendesse que há mercados inteiros que exigem respeito técnico. Gustavo ouviu, e, surpreendentemente para ele mesmo, a conversa abriu uma porta que nenhum daqueles risos havia previsto. Ele começou a perguntar sobre a fazenda, sobre o processo de beneficiamento, sobre a importância de ter frota própria. As perguntas foram saindo de um lugar genuíno, não só para reparar, mas para compreender. Ela respondeu com paciência, descrevendo o roteiro da colheita, a necessidade de controle de temperatura, a sensibilidade do grão que a faz ela colher-as com as próprias mãos em muitos verões. Falou de João Bento, do cheiro do café torrando, do trabalho noturno de seleção. Gustavo, acostumado a falar de juros e parcelas, ouviu sobre terroir, sobre secagem e sobre cupping, palavras que mudavam de categoria quando ditas por quem produzia. A conversa ganhou um formato inesperado, profissionalizando o que parecia ser uma questão pessoal. Luía impôs uma condição, clara. Se a Rota Brasil quer reparar, eu aceito condições. Quero que você seja meu contato direto e quero, como condição, que a equipe venha aprender na fazenda. Se vocês vão atender o agro, aprendam a ouvir o agro. Não era um pedido de vingança, era uma ferramenta. Se a empresa quer se fortalecer nesse mercado, precisa formar quem trabalha nele. Gustavo aceitou, não como quem dá o sim bobo, mas como quem viu um caminho para reconstruir sua própria credibilidade. Aquela noite deixou um rastro de possibilidades. A concessionária, vendo repercussão nas redes e percebendo o risco de perda de um cliente com um contrato bilionário, começou a desenhar mudanças internas. Ricardo organizou uma reunião que depois se tornaria decisiva. Precisamos criar uma divisão de agronegócio, disse diante da planilha. O termo soou moderno, cheio de slides, mas a ideia precisava de carne e osso, e era a visita à fazenda que daria essa substância. Teresa, ainda tímida, se prontificou. Rogério e Paulo murmuraram contra, mas a pressão do mercado, o receio de perder um cliente de grande porte e o impacto de ver uma mulher como Luía abrir mão de apenas punir para pedir formação empurraram a equipe para uma nova direção. Enquanto as engrenagens se moviam, a dentada da pendência fiscal mordia o tempo. Antônio acompanhava cada passo com uma mistura de calculismo e apreensão. Ele despachava notas, digitalizava comprovantes, organizava protocolos para contestação. Explicou a Luía que havia uma janela para apresentar defesa administrativa, que o banco, naquele meio tempo, poderia aceitar documentação complementar que comprovasse a regularidade financeira da fazenda se o caso fosse bem apresentado. Não é impossível, mas precisa ser ágil, disse ele. A expressão de Luía endureceu por um segundo. Havia nela o gosto do risco e a necessidade de calculá-lo. Havia vidas e empregos dependendo daquela decisão. No campo, a vida seguiu com seu ritmo próprio. João Bento coordenava o recebimento de trabalhadores temporários, o reparo de estradas de terra, a checagem de secadores. A fazenda cheirava a café e terra molhada. Ao cair da tarde, as vozes dos trabalhadores anunciavam o fim do turno com gargalhadas que pareciam vingança contra todo o protocolo do showroom. O contraste entre aquele mundo e o da concessionária ficava mais nítido. Nas fileiras de mesas do escritório, slides e métricas. Na varanda da sede da fazenda, xícaras de café, planos escritos em guardanapos e a certeza pragmática de que as coisas só se resolvem com trabalho e paciência. Quando Gustavo retornou ao trabalho após o encontro, não foi recebido com aplausos. Alguns o chamaram de doce demais, outros o avisaram dos riscos de se comprometer com clientes problemáticos. Mas a semente da mudança estava plantada.
Ricardo preparou um documento, proposta de visita, equipe técnica, agenda de treinamento. Ele prometeu a Luía que essa seria uma entrega concreta, não apenas um gesto simbólico. E Luía, calculista sem perder humanidade, fez um pedido extra. Queria garantia de que, se a Rota Brasil fizesse um movimento formal na sua direção, Gustavo seria o responsável direto e que haveria um compromisso formal de formação da equipe antes de qualquer entrega final de caminhões. Por dias, as conversas oscilaram entre esperança e tensão. A notificação fiscal pairava como uma ameaça que poderia congelar os planos. O banco se mostrava pragmático e a linguagem do banco é impiedosa: documento, comprovação, histórico. Antônio trabalhou em silêncio, convocou um advogado especializado e preparou um dossiê que demonstrava a natureza das deduções questionadas. Cada erro, cada papel faltante, cada assinatura fora de lugar poderia custar não apenas a compra dos caminhões, mas a credibilidade construída ao longo de anos. A narrativa, por ora, se encontrava numa bifurcação. De um lado, a possibilidade de transformação cultural dentro de uma concessionária. Do outro, o risco real de ver um contrato de 15 milhões de dólares escorregar por entre as mãos por causa de uma pendência técnica. Luía, que não confunde gentileza com fraqueza, continuava a dividir seu tempo entre a fazenda e as negociações. À noite, quando a fazenda se aquietava, ela caminhava até a varanda e encarava o horizonte. O chapéu de palha descansava ao lado de uma xícara de café, símbolo de trabalho e de quem não se deixa reduzir por uma risada alheia. Num fim de tarde em que a tensão parecia concentrar-se em cada gota de suor, o telefone tocou. Era a voz de Antônio, grave, controlada. "Temos um prazo", disse ele. "Se não resolvermos a questão da receita em 15 dias, o banco não libera. Precisamos de documentos, de justificativas, de um parcelamento imediato ou de uma garantia extra." Do outro lado, os caminhões permaneciam apenas uma promessa no catálogo. A colheita não espera por burocracia. E então, enquanto Luía anotava listas, telefonemas e nomes, dentro dela floresceu a decisão que caracteriza os líderes do campo: enfrentar a crise com estratégia, transformar risco em alavanca. A noite caiu sobre a fazenda com a mesma simplicidade com que se repõe o que se colheu. Havia trabalho pela frente, e também um movimento que começava a nascer, o de uma concessionária que precisaria aprender a ouvir o campo, e de uma produtora que estava disposta a não só exigir respeito, mas a encenar quem quisesse aprender. Gustavo, ao perceber a gravidade da pendência, encaminhou a Ricardo uma proposta: antecipar a visita técnica, usar contatos no banco para esclarecer a operação e, se necessário, criar um canal direto com o departamento jurídico da concessionária para agilizar documentos. Não era um gesto apenas comercial, era a demonstração de que o erro poderia se transformar em compromisso. Mas a máquina da burocracia e a máquina do mercado nem sempre funcionam com a mesma cadência. Havia prazos, protocolos e prateleiras de papéis. Havia também decisões humanas. Quem teria paciência de aguardar provas e argumentos? Quem acreditaria na mudança de um vendedor recém-arrependido? A história, naquele ponto, se desenhou como um corte entre o já e o possível. E ficou claro que nada seria simples. Nem o perdão, nem a aprovação do financiamento, nem a transformação institucional que prometia corrigir o que fora errado. Ainda assim, algo se moldava no olhar de todos os envolvidos. A humilhação inicial, que poderia ter sido um final, virou o começo de um teste, para Luía, para a equipe da Rota Brasil, para Gustavo. E enquanto os dias seguintes prometeram movimentar decisões, a fazenda continuava a respirar. O café precisava ser tratado, os trabalhadores precisavam de ordenha, as estradas exigiam reparos para que os caminhões, se viessem, pudessem cumprir o ciclo. No silêncio que precede o trabalho da manhã seguinte, Luía apoiou as mãos na cintura, pegou o chapéu e o colocou firme. O gesto, tão simples, tinha a força de uma sentença prática. Dignidade não é gesto, é método. E ela estava pronta para usar cada método ao seu alcance para transformar o que fora escárnio em algo útil, não por vingança, mas por consequência. Havia passos a dar, e ninguém naquele momento sabia exatamente como cada passo soaria quando ecoasse no mercado. Mas havia um fio que conectava as conversas.
respeito, competência e a vontade de que pessoas aprendessem umas com as outras. Foi nesse ponto, com a pendência fiscal pesando, a promessa de visita técnica sendo costurada e Gustavo tentando, com todas as suas limitações, reparar um erro que saíra caro, que a história aguardou a próxima curva. O horizonte da fazenda brilhou ao longe, e a pergunta no ar era clara. A Rota Brasil e a Fazenda Novo Horizonte conseguiriam transformar um episódio de humilhação em uma aliança concreta, capaz de salvar um contrato de 15 milhões de dólares e, quem sabe, gerar mudanças maiores? A resposta do telefone naquela noite foi um ponto de inflexão. Não havia margem para hesitação. Antônio explicou com clareza cirúrgica o que precisava ser feito. Juntada de notas fiscais, demonstrativos de receita, contratos já assinados com a Tanaka Coffee, comprovantes de frete, tudo o que mostrasse a operação legítima e a capacidade de pagamento. Se formos rápidos e organizados, consigo abrir duas frentes, a defesa administrativa e a solicitação de análise cautelar ao banco, com a documentação adicional. Não é garantia, mas dá ao banco confiança para segurar a linha, disse ele. A resposta de Luía foi quase mecânica de tão natural. Faça, hoje à noite. Eu quero tudo pronto em 3 dias. Havia nela a frieza da quem conhece cronograma de safra e o ímpeto de quem já lidara com prazos que definem safras inteiras. João Bento foi mobilizado para colher e separar documentos físicos, recibos, notas de entrada, folhas de pagamento, e Marta ajudou a recolher imagens e relatórios de qualidade do último lote, cupping, notas sensoriais, fotos do beneficiamento. A fazenda virou gabinete de operação. Trabalhadores que minutos antes conversavam sobre tratores passaram a ajudar, revirando pastas e gavetas antigas para achar aquele recibo que agora fazia toda a diferença. Enquanto isso, do outro lado da linha, Gustavo não ficou esperando instruções. Ele mobilizou quem pôde dentro da Rota Brasil, o setor jurídico, o departamento de crédito e um contato íntimo com o gerente do banco responsável pelo crédito agrícola. Essa ponte, construída com ligações e reuniões rápidas, foi decisiva. Ricardo, pressionado por resultados e pela imagem da empresa, autorizou que parte do processo fosse conduzida de forma extraordinária, sem pular etapas, mas com prioridade. Havia o risco reputacional e o cálculo empresarial. Perder um contrato daquele porte seria também perder credibilidade no segmento agro. Nos primeiros 3 dias, tudo foi trabalho de formigueiro. Documentos digitalizados, cartas explicativas, pareceres técnicos e um dossiê formal que Antônio redigiu com precisão. No 4º dia, o advogado de Luía protocolou a defesa contra a notificação da Receita, apontando erros formais nos lançamentos e juntando a documentação que provava a natureza das deduções. Simultaneamente, Gustavo levou ao banco o dossiê técnico da Rota Brasil, incluindo uma proposta de garantia complementar, um seguro de crédito oferecido pela concessionária em parceria com a financeira, amarrado à entrega dos caminhões e ao cronograma de manutenção. Havia custo, claro, mas dava ao gerente de crédito um colchão técnico que reduzia o medo do banco. O processo não foi instantâneo. Houve telefonemas, requisições adicionais, um perito fiscal pedindo comprovantes de serviços e até a exigência de um parcelamento como alternativa emergencial. Antônio negociou o parcelamento com frieza tática, propôs entrada mínima e prazo alongado, um desenho que cabia no fluxo de caixa da fazenda sem comprometer a safra. O banco, convencido pela robustez do dossiê, pela reputação de Luía e pela interlocução da Rota Brasil, ofereceu parecer favorável condicionado à apresentação de garantias operacionais e ao compromisso da concessionária de acelerar a entrega de parte da frota. Era um acordo pragmático. O crédito seria liberado em 2 parcelas, a primeira a tempo de compor entrada nos caminhões e a segunda condicionada à entrega e vistoria. 2 acontecimentos paralelos ajudaram a inclinar a balança. Primeiro, a Tangible, uma consultoria de risco que a Rota Brasil contratou para avaliar o potencial da operação, devolveu um laudo favorável. A fazenda apresentava histórico de receitas estáveis, capacidade técnica comprovada e um comprador externo sólido, a Tanaka Coffee.
Segundo, a repercussão do incidente nas redes sociais, embora inicialmente negativa, começou a se transformar quando Teresa publicou um relato sincero da concessionária, pedindo perdão e explicando as medidas que estavam sendo tomadas. Foi um gesto simples, mas que humanizou a empresa e mostrou disposição para aprender. O post não apagou o episódio, mas tornou possível o diálogo público. Com a documentação encaminhada e os procedimentos em andamento, veio o compromisso concreto, a visita técnica. Ricardo marcou data, a Rota Brasil enviou uma equipe com Gustavo à frente, acompanhado de um técnico de produto, um gerente de crédito e Teresa, que insistiram em participar. A visita foi agendada para uma manhã de sol claro, quando o cheiro do café fresco costuma invadir a sede da fazenda e quando o trabalho no campo revela sua coreografia mais precisa. A chegada da equipe da concessionária foi um choque de ambientes. Vinham em roupas limpas, pastas, tablets, a fazenda recebia poeira, botas, roupas com cheiro de terra. Havia entre os membros da visita uma mistura de curiosidade, vergonha residual e ceticismo. Rogério e Paulo, que inicialmente riram da cena no showroom, ficaram de fora. A empresa havia decidido afastá-los preventivamente até apurar condutas e garantir que o processo de formação fosse imparcial. A demissão de Rogério, anunciada com firmeza por Ricardo, foi uma pedra no lago corporativo. Um sinal de que mudar exigia medidas concretas e que havia consequências por práticas discriminatórias. Ao colocar os pés nos terreiros, os visitantes foram recebidos de forma simples e direta. João Bento, com sua autoridade de campo, conduziu o grupo. Mostrou as filas de sacas, explicou os ciclos de secagem e falou da logística. Estradas internas, ponto de embarque, horário de carregamento. O som das vozes no campo tinha outro tom, menos performático e mais factual. Gustavo, nesse momento, não tentou vender, ele fez perguntas. Observou secadores, tocou cascas, pediu para ver amostras. Quando Luía os levou ao galpão de beneficiamento e mostrou o processo de classificação por densidade e defeitos, a atenção mudou de roteiro publicitário para aprendizado prático. Na hora do cafezinho, num almoço simples feito pela Maria, a cozinheira da fazenda, algo mudou de vez. Teresa, que até então havia função de recepção, sentou-se em silêncio, observando e anotando. Henrique, o técnico da Rota Brasil, ficou emocionado ao ouvir sobre a importância de entregas pontuais para preservar qualidade. Explicou que um grão mal transportado perde até 30% do seu valor em avaliação sensorial. As palavras ganharam peso quando traduzidas em números e consequências diretas. Gustavo, que antes viu o cliente pelo espelho do showroom, finalmente viu a cadeia que se desenrolava atrás daquela voz firme no telefone. A tarde foi de prática. Luía pediu que fizessem uma prova de Kuppen, a degustação técnica usada para avaliar qualidade, e guiou a equipe pela experiência. As expressões mudaram conforme os sabores se revelavam, acidez delicada, notas florais, doçura persistente. Aquela aula sensorial não era espetáculo, era um currículo essencial para quem pretende vender para torrefadoras exigentes. No fim, Gustavo, que antes rira do chapéu, se aproximou e, com voz baixa, disse: "Eu nunca imaginei que um grão poderia dizer tanto." Havia arrependimento, mas também humildade recém-descoberta. A visita rendeu frutos rápidos. A Rota Brasil resolveu formalizar o compromisso que Luía pedira, um programa de capacitação para a equipe de vendas voltado ao agronegócio, com módulos práticos na fazenda. Gustavo seria o coordenador desse programa e seria o contato direto de Luía. Teresa, por sua iniciativa, ganharia uma vaga para acompanhar a formação e passar a ser ponte entre clientes do campo e a concessionária. Ricardo assinou em documento interno a criação de uma divisão de agronegócio com investimento em material técnico e uma política de relacionamento diferenciada. Eram medidas administrativas, mas com alcance real, alteravam a cultura do atendimento. A demissão de Rogério e a reestruturação interna não foram atos simbólicos vazios, trouxeram reação interna e externa. No mercado, clientes e parceiros perceberam que havia consequência para práticas discriminatórias. Internamente, houve resistência, claro, rotinas mudam com custo, mas também houve apoio. Alguns vendedores, antes reticentes, se engajaram no programa de formação e descobriram oportunidades naquele nicho específico. Clientes que, embora distintos, eram fiéis e frequentemente de alto volume.
O equilíbrio entre reparação e oportunidade se confirmou. Com a promessa da concessionária e os ajustes legais sendo encaminhados, o banco liberou uma primeira parcela do financiamento. Não era tudo, mas era o suficiente para fechar a entrada dos caminhões. A notícia foi recebida com alívio contido. Havia ainda um segundo aval, que dependia da entrega dos 2 primeiros veículos e da apresentação de garantias de manutenção. Esse sincronismo entre entrega, vistoria e liberação final criou um novo cronograma. A Rota Brasil, pressionada pela imagem e por compromisso interno, acelerou a linha de produção e logísticas de entrega. Enquanto a vida corporativa se alinhava, outro movimento ganhava força. A Tanaka Coffee, a compradora japonesa, enviou uma mensagem formal de apoio e de interesse em consolidar a parceria. Cristina Tanaka, que acompanhara de perto o contrato, falou em termos práticos. Queremos um fornecedor confiável, que entenda a qualidade. Se há risco, precisamos saber o que será feito para mitigá-lo. A carta não apenas reforçou o valor do produto da fazenda, como também deu ao banco e à concessionária um sinal de que o comprador final confiava na operação. Em poucas semanas, Cristina propôs algo inesperado: uma ampliação de volumes caso a Fazenda Novo Horizonte conseguisse garantir logística própria e cronograma estável. Um adiantamento de compra condicionado à ampliação da frota. Era uma oferta que poderia multiplicar o valor do contrato, mas vinha com pressões operacionais. Nesse ínterim, surgiu também a negociação das terras vizinhas, comandada por Josias Mendonça. Há anos, as terras de Josias eram objeto de cobiça. Eram planas, próximas às estradas principais e encaixavam-se como anexo perfeito para a ampliação do beneficiamento. Quando soube da movimentação de Loía, Josias reagiu com pragmatismo e ambição. Ele colocou no jogo a oferta inicial, valor 35% acima da média local, com pagamento à vista, mas com condição de entrega da documentação e da escritura em 30 dias, prazos curtos que poderiam prejudicar a operação. Havia, nas exigências de Josias, a tentativa de aproveitar a situação de pressão financeira. A primeira proposta soou como tentativa de explorar a urgência. Loía, no entanto, respondeu com estratégia. Sabia que aceitar sem condições seria entregar valor. Recusar sem diálogo poderia perder a oportunidade. Usou então uma alavanca inesperada: a prioridade de entrega dos caminhões. Em conversa com Ricardo, expôs o cenário. Se o banco liberar os recursos e se a Rota Brasil cumprir o compromisso de antecipar entrega de parte da frota, eu tenho como arcar com um preço justo pela terra. Mas quero contrapartidas técnicas, consultoria para adequação das terras, prazos de vistoria e garantia de entrega priorizada. Era uma jogada que transformava a pressão em moeda de troca operacional. Josias ouviu a proposta e fez contraoferta. Exigiu 35% acima do mercado mesmo, mas aceitou uma condição: garantia de pagamento em 60 dias e preferência por compradores que pagassem à vista. A negociação ameaçou emperrar. Foi então que Cristina Tanaka entrou em cena com uma proposta que mudou o jogo. Ela se dispôs a antecipar parte do pagamento pelo aumento da produção, assumindo um compromisso de compra e liberando recursos para facilitar a transação de terras. A condição? Manter preços justos, garantir volumes e assegurar qualidade. A oferta abriu alternativa. Com o adiantamento parcial da compradora e a prioridade de entrega dos caminhões, foi possível cumprir a vontade de Josias em parte e ainda estruturar uma compra com contrapartidas técnicas. Naquele momento, a habilidade de negociação foi essencial. Loía, com Antônio ao lado para fazer cálculos, propôs um acordo: pagar 35% acima do valor de mercado, parcelado em 2 tranches. Primeiro pagamento com a liberação parcial do adiantamento da Tanaka Coffee e a segunda parcela após a primeira safra ampliada. Mais o compromisso da Rota Brasil de entregar 4 caminhões com prioridade e dar consultoria técnica sobre transporte e acondicionamento. Josias, convencido pelo adiantamento parcial, concordou. A transação foi assinada com cláusulas que protegiam ambas as partes e com prazos que respeitavam o ciclo agrícola. O acordo teve efeito cascata. Não apenas ampliou a área produtiva da Fazenda Novo Horizonte, como também sinalizou a mercados e parceiros que havia robustez financeira suficiente para suportar crescimento.
A Tanaka Coffee confirmou um aumento no volume e o adiantamento acordado entrou nos cofres da fazenda. O banco, vendo o adiantamento e a entrega parcial dos caminhões programadas, liberou a segunda parcela do financiamento em caráter condicional. A Rota Brasil acelerou logística e 3 caminhões saíram da fábrica em direção à fazenda antes do prazo original. A sensação de vitória foi pragmática, não uma vitória pessoal, mas uma cascata de decisões bem calculadas que mudaram o curso de um negócio. O reconhecimento público veio como consequência natural desse esforço. Havia uma premiação anual do setor, Produtor do Ano, e a candidatura de Luía, impulsionada pelo contrato com a Tanaka Coffee, pela ampliação de área e pela prática exemplar de gestão, recebeu atenção. Na cerimônia, em um auditório com a luz fria de slides e a formalidade de discursos, a homenagem ganhou contornos emocionais. Amigos, parceiros comerciais e trabalhadores da fazenda estavam presentes. Gustavo, ainda tenso, subiu ao palco para, em uma fala curta e emocionada, pedir desculpas públicas e relatar as ações de mudança implementadas na concessionária. A luz do auditório caiu sobre Luía quando seu nome foi anunciado. Ela caminhou até o palco com a tranquilidade de quem já desafiara dias piores. No microfone, falou pouco. Agradeceu, mencionou a equipe, lembrou do capataz João Bento e fez um pedido que traduziu sua visão. Tratem o campo com o peso que ele merece. Não por espetáculo, mas porque dele vem a matéria-prima para o que comemos todos os dias. A plateia aplaudiu. E entre os aplausos havia mais do que reconhecimento técnico, havia reparação simbólica para a humilhação sofrida meses antes. O efeito da cerimônia foi duplo. Para Luía, foi confirmação de que a estratégia funcionara. Para a Rota Brasil, um gesto de reparação pública que tornou tangível a mudança interna. Gustavo foi promovido, não como prêmio automático, mas com base em um plano de metas. Coordenar a divisão agronegócio, comprovar aprendizado prático e garantir que as vendas voltadas ao campo fossem sustentadas por conhecimento técnico. A promoção veio com supervisão. Ricardo deixou claro que a confiança precisava ser renovada a cada passo. Ainda havia desafios operacionais. A frota de caminhões precisava chegar e ser preparada para operar nas estradas de terra. Ajuste de suspensão, escolha de pneus apropriados, instalação de lonas e adaptações no sistema de ar para transporte de grãos em alta temperatura. A Rota Brasil, comprometida, ofereceu treinamento técnico e suporte na primeira troca de filtros, manutenção preventiva e planos de garantia. Isso reduziu o risco logístico e aumentou a confiabilidade do transporte, elemento crucial para a confiança da Tanaka Coffee. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade prática, monitoramento de tráfego, contatos internacionais com a Tanaka Coffee, ajustes no layout do beneficiamento, contratação de mais mão de obra qualificada, limpeza de estradas e investimento em tanques de armazenamento com controle de temperatura. Tudo para atender ao cronograma apertado. E tudo com a presença constante de indicadores e medições, graus por hora, tempo de carregamento por caminhão, perdas aceitáveis por transporte. O campo e a estratégia financeira se encontraram num ritmo de precisão. Quando o primeiro comboio de caminhões chegou à fazenda, foi uma pequena festa prática. Trabalhadores aplaudiram enquanto os veículos se alinhavam. Havia ordem e precisão, cronograma calibrado. O sistema de pesagem funcionou, as notas fiscais foram impressas e a primeira remessa seguiu para o porto com destino ao embarque. Era uma vitória técnica, não teatral, com impacto direto, garantia de entrega para a Tanaka Coffee e cumprimento do cronograma internacional. No entanto, todas as vitórias trouxeram consigo a necessidade de consolidar mudança. A Rota Brasil iniciou ciclos permanentes de formação. Teresa tornou-se a referência de atendimento agro e passou a mediar processos entre concessionária e produtores. A nova divisão registrava as primeiras vendas replicáveis no segmento e a imagem da empresa mudou no setor. Para a Fazenda Novo Horizonte, a chegada dos caminhões simbolizava o começo de um ciclo de maior autonomia logística e de expansão de mercado. Meses depois, em uma manhã de céu claro, a Tanaka Coffee assinou um aditivo ao contrato. Aumento de volume com previsão de compra anual superior em 40% ao contrato inicial, com cláusula de preferência por grãos da Fazenda Novo Horizonte.
Cristina Tanaka justificou. A consistência que vimos no fornecimento e a capacidade de manter qualidade sob pressão nos fez confiar na parceria. O valor do contrato crescia e, com ele, as possibilidades de investimento. A notícia teve repercussão e fez surgir novos compradores interessados em lotes específicos com notas sensoriais premium. O processo todo não apagou completamente a memória do episódio no showroom, mas transformou-o. A humilhação pública se converteu em catalisador de transformação que impactou práticas internas de uma concessionária, garantiu emprego e renda para trabalhadores do campo e gerou uma aliança comercial que beneficiava todas as partes. Gustavo aprendeu uma nova profissão dentro da sua. Havia mais respeito nas suas interações e mais conhecimento técnico. Teresa ganhou protagonismo. Ricardo aprendeu que reputação e receita caminham juntas e que recuperar credibilidade exige ação prática. Para Luía, a escalada foi também pessoal. Os dias de tensão ensinaram-lhe que dignidade, quando posta em prática com estratégia, pode alavancar mudanças maiores. Ela não esqueceu o calor do rosto naquele showroom, mas não guardou rancor cego. Preferiu transformar o episódio em política. Exigiu respeito. Exigiu formação e aceitou a responsabilidade de ensinar a quem demonstrou vontade de aprender. Havia nisso um cálculo moral. Punir não basta para mudar estruturas. Instruir, condicionar e exigir medidas concretas tem efeito prático. Num fim de tarde, quando a temporada quebrou seu pico e o horizonte ficou laranja, a fazenda respirou uma nova calma. Havia novos trabalhadores, novos tratores, mais sacas empilhadas no galpão e uma sensação de que a expansão era sustentável. Luía caminhou até a varanda, pôs o chapéu de palha e olhou as linhas de terra que agora se estendiam além das antigas cercas. Ao longe, um comboio de caminhões seguia para fora, as lonas batendo no ritmo da estrada. Ela sorriu, não por alegria fácil, mas por reconhecer o desenho de uma trajetória conquistada. Naquele momento, refletiu sobre o valor prático da segunda chance. Não era uma concessão abstrata, era instrumento de transformação. Teresa, Gustavo, Ricardo e até mesmo os que saíram da empresa, que receberam seus direitos e foram substituídos por uma equipe treinada, foram peças de um processo maior. A vida de campo seguiu com sua exigência e com os desafios já conhecidos: clima, prazos, logística. Mas havia também aprendizado empresarial. Relação é operação e respeito tem consequência financeira. Ao final, o que restou como imagem foi simples e poderosa. O chapéu de palha inclinado sobre a cabeça de quem calcula riscos, o sorriso contido de uma mulher que garantiu que seu nome e sua produção fossem tratados com o peso que merecem. No horizonte, a frota alinhada como um elemento de independência, não de ostentação. O título que inaugurou a história, Vendedora humilhou a agricultora, mas o que aconteceu depois é de tirar o fôlego, ganhou sentido não por vingança, mas pela sequência de acontecimentos que tornaram a humilhação um começo de mudança. Houve lições práticas e pessoais. Que uma ofensa pública pode custar negócios e reputação. Que a reparação exige ações concretas, demissões, treinamento, criação de políticas. Que a segunda chance funciona quando atrelada à responsabilidade. E que o campo, quando bem compreendido, é parceiro estratégico e não mero mercado. Para muitos espectadores e para o mercado, a história serviu de alerta e de inspiração. Respeito gera oportunidade e competência aliada à dignidade transforma crises em crescimento. No fim, a fazenda continuava a respirar, sacas empilhadas, secadores trabalhando e um futuro que, embora desafiador, agora vinha com mais segurança. Luía pôs as mãos na cintura, ajeitou o chapéu e olhou para o sol que caía. Não fez discurso, sorriu para João Bento, que passava com o caminhão cheio rumo ao pátio de embarque, e disse apenas: "Vamos trabalhar." Era uma frase prática, econômica, do tamanho da vida no campo, que encerrava a lição. Dignidade e trabalho juntas movem mercados e mudam pessoas. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre respeito, segundas chances e sobre como dignidade e competência podem transformar um negócio inteiro. Conte nos comentários uma vez em que uma segunda chance fez diferença na sua vida.